Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar sobre a Terra Cruz, né? Que é aquela terra onde as linhas de realidade acabaram optando pelo pior. As escolhas foram ruins, os conflitos deram ruim, problemas, crises se agravaram, e, né, as escolhas negativas pelo ego da humanidade sendo feita. E a humanidade passaria mais 900 anos em expiações ou primitividades, ou alguns cenários possíveis catastróficos, todos, né? Porque a consciência degringolou. É o contrário da nova Terra, onde houve o crescimento normal na luz, na consciência, as tomadas de consciência, as percepções, a fraternidade, a comunhão, a união, e a sociedade se reajustou cada vez dentro do melhor, conforme o previsto na transição planetária, e o planeta alcança o planeta de regeneração. Existem essas duas linhas. E acho que tudo na vida, na verdade, tudo na nossa vida ocorre assim, né? Escolhas fazem caminhos. Mas uma coisa é muito boa no universo, porque só o bem existe. Só o bem é real. E o bem é a verdade absoluta do universo. Com isso, tu já pode perceber que o ruim, o mal, não existe. Não existe. É o quê? É uma ilusão. As ilusões, elas não existem. Elas são uma ilusão. Não existe. Né? Não é real. É uma ilusão. Não é real. E como no universo existe o bem, só o bem é a verdade absoluta do universo, o que acontece quando os seres, as criaturas, os espíritos, acabam se identificando com algo baixo, pequeno, material, e acabam indo no medo e temendo, tendo medo? Ué, o medo então seria a maior das ilusões? Porque se só o bem existe, vai ter medo do quê? O medo é uma ilusão. O maior medo aqui na Terra é o medo da morte. É uma ilusão, a vida continua, a vida é eterna. Até Einstein, né, Lavoisier, tudo se transforma. Nada se perde, tudo continua. A vida continua. Então é uma ilusão, medo. O medo, gente, é a ilusão raiz originária, que faz criar escolhas baseadas no medo. Escolhas baseadas no medo criam problemas, dores, sofrimentos, porque o sofrimento mostram ilusões. Ou seja, eles também não existem. Mas se não existe, o universo, ele é sábio. O que ele faz? Ele permite que suas criaturas se iludam para ver. Porque o amor é liberdade. E as pessoas de fato só vão aprender com o erro. Só. Tu pode dizer 1000 vezes que tal coisa é ruim. A pessoa só vai se convencer quando ela fizer. E ver. Senão não precisava ninguém encarnar. Chegava lá no astral e estudava. Ó, o ódio faz mal. Próxima página. Ame a todos. Próxima página. Né? Perdoe o seu próximo. Próxima página. Todo mundo aprendeu? Aprendemos. Ótimo, vamos transcender. Seria assim. Ninguém precisava vir encarnar. Ninguém precisava de provas, né? Não precisava. Tava tudo certo. Então, o universo é muito sábio. Já que nada disso existe, o que ele faz? Ele cria um sonho, uma bolha. Aí que tá, né? Quando a gente fala de verdade e ilusão, para que vocês compreendam melhor o que é verdade e o que é ilusão, para que a gente adentre isso que o Pedro tá falando. Quando a gente vai falar de verdade, a gente fala do que é a emanação e criação do Criador, as leis que ele formou e as nossas existências, como em base de amor. Essa é a verdade. São as leis eternas da vida que fornecem estrutura a todas as realidades. Que tem muitas leis, a lei do amor, a lei da prosperidade, da harmonia, da paz. Infinitas são as Tudo que é virtudes bom. do Criador, porque ele cria realmente paraísos para a sua criação, porque os ama infinitamente. E agora, o que é ilusão? Ilusão é uma criação da mente inferior da criatura. Não é o Criador que cria a experiência da ilusão. É a própria criatura que escolhe vivê-la e assim, pelo amor que ele tem e a liberdade que ele fornece, permite
que a criatura crie a sua experiência. E é aí que a gente forma as bolhas de ilusão que são experienciadas aqui. Porque tudo que tu olhas, o medo é o guardião. Ele rege todas essas experiências. E aqui tem muito medo da morte, sim. Isso é verdade. Mas existe um medo muito mais fundamental, que é o que aprisiona de fato os seres a essa ilusão, que é o medo de ser a tua própria luz. Porque assim tu vai se recompor em verdade aquilo que tu é. E isso, o guardião do medo, é muito forte em detê-lo. Por isso que as pessoas ficam aqui presas até mais do que o programado por encarnações e encarnações. No final, medo de acessar aquilo que é em verdade antes do esquecimento. A sua luz, o seu amor e um ser eterno. No final é o medo de voltar para o paraíso, que te deixa preso nas próprias ilusões que tu criou neste mundo, do qual interagiu e deu importância tanto que achou que aquilo era mais realidade do que a verdadeira realidade. Tu deu tanto poder às ilusões que elas se tornaram teu Deus. E se esqueceram dentro de nós, nós nos esquecemos dentro de nós, que o verdadeiro Deus é a força do amor. Então é aí que tá, é nesse ponto que nós estamos. Essa é a prisão dessa Matrix. São as mentes que criaram. Elas quiseram ter essa experiência de separação e medo e ter uma experiência única no universo. Quer estar separado do amor. Porque quando você transcende aos reinos que tu é de origem, que não são esses, lá tudo é uma única coisa. E lá tudo é amor. Então tu tá tendo uma experiência oposta a isso. E uma experiência válida. E o Criador, com seu livre-arbítrio e com seu amor, permitiu que ela fosse criada. Então, todas as coisas ruins, elas vão por realidades paralelas. Elas não vão na linha principal. É que nem a pena, né? A pena de um pássaro. Ela tem a linha do centro, que é a real, né? E dela se ramifica todas as outras linhas, penas, que não dão em lugar nenhum, né? Ou, obviamente, depois o ser vai voltar para a linha principal, porque todos os caminhos levam à fonte. Mas, então, é uma realidade paralela através de sonhos, de uma ilusão. Então, a humanidade ela está dormindo mesmo. E da mesma forma como quando se dorme, parece que é real os sonhos, e tu não se dá conta que aquilo é um sonho, E uma criação tua? e uma criação tua, da mesma forma, a humanidade toda vive um sonho, e é um sonho coletivo. Esse sonho cumpre leis da física, inclusive, porque é a média do pensamento coletivo da humanidade também. Claro que Exato. também é auxiliada por alguns fatores nos computadores cósmicos para proporcionar que essa bolha exista para que as pessoas vejam o resultado dos desejos delas. E o que acontece? São sonhos. Então, quando a pessoa ela entra em ilusões, ela dorme e vai viver aquela ilusão. A Mas, consciência nela se apaga e vira uma experiência de identificação com aquilo que não é real. e daí é uma realidade paralela. Não é a linha principal. Ou seja, a linha principal da Terra vai para a Terra de regeneração. Vai. Mas muitas pessoas vão precisar viver uma realidade paralela não tão boa. E estão vivendo hoje. Tem pessoas paralelamente, simultaneamente, vivendo terras diferentes agora. E periodicamente há cisões onde as pessoas migram para cá, migram para lá, migram para cá, sem ter consciência de que estão fazendo esse translado entre várias linhas de realidade a qual mais se sintoniza ou necessita. Necessita porque só o bem é real, então ela vai estar onde for melhor. E como iniciou esse esquecimento, né? Aqui, nessa experiência. Por que que isso iniciou? Por que que as almas quiseram ter uma experiência de separação do maior amor que existe? Este planeta já teve muitas eras de ouro, com muitas civilizações extremamente prósperas e elevadas. Em dimensões superiores, acima da quinta, nós já estamos nos primeiros degraus de unificação com o amor. E são degraus muito profundos, porque os seres já não permanecem no tempo e no espaço como nós conhecemos aqui. Eles lidam com essa dinâmica de uma forma extremamente multidimensional e simultânea. Mas
Em um determinado momento, o planeta recebeu também outros refugiados de outros planetas que tinham muita dualidade e tinham ilusões. E o planeta os acolheu nessas civilizações avançadas. Ocorreu que iniciou-se o mesmo que nesse outro planeta. Um aumento da dualidade e dos medos, porque os medos criaram ganância, e a ganância queria poder e queria dominar. Então, inconscientemente e alguns conscientemente foram escolhendo com o decorrer de muitas encarnações nessas civilizações avançadas de ter novamente uma experiência. E não só eles, muitos outros que estavam na civilização avançada também. E foi feito um acordo, porque nada é feito sem ser um acordo com todas as consciências que escolhem ter aquela experiência. E aí, depois de uma grande queda daquela civilização, então houve um grande esquecimento e uma grande escuridão, que foi sendo aumentada com a intensidade que as ilusões foram criadas e com a intensidade de que as ilusões foram dominando, porque a experiência era essa. Era a experiência de estar separados, de estarem desconectados daquilo que eram. E aí nós estamos aqui, nessa bolha. O que acontece é que aquele planeta, no qual haviam aquelas civilizações extremamente avançadas, ele nunca deixou de existir. Em certo grau, na verdadeira formação do planeta e na sua verdadeira realidade, nunca houve uma queda dessas civilizações. Apenas aquelas consciências escolheram adormecer e viver um sonho, dormindo mesmo, e projetaram uma bolha no espaço-tempo de uma experiência holográfica de separação. E quando nós acordamos aqui, não só quando desencarnamos, porque quando desencarnamos, ainda podemos estar extremamente identificados com essa matéria e colocado todo o nosso sentido, existência e amor na matéria e no medo. Então ficamos presos aqui por encarnações, encarnando e tendo experiências compulsórias nessa bolha. Mas quando nos libertamos e soltamos o mundo, então nós vamos transmigrar para onde sempre estivemos, só que estávamos dormindo. Exato. E lá é muito diferente. A formação da Terra e a geografia é diferente. Então essa é a nova Terra. Na verdade, a nova Terra é a velha Terra que sempre existiu. A gente só acorda do sonho da ilusão, do sonho do medo. E aqui tem muitas realidades nesse sonho do medo. A gente passa por todos aqueles citados na Bíblia, né, 7 pecados capitais, que são os fundamentos das ilusões. A ganância, o medo, a avareza, a gula, tantas dimensões que os seres vão passando da dimensão mais densa e subindo essas realidades e vivenciando. Até que vão existindo e coexistindo em realidades mais avançadas, até próximos à nova Terra. Então, na verdade, a gente está aqui fazendo uma viagem. E é uma viagem de consciência. Vivendo o sonho da mente. O verdadeiro despertar é despertar do sonho da mente. Isso já diz Eckhart Tolle, né? Que diz também que a detecção da ilusão é o seu próprio fim. Que quando... Ou seja, como que a gente se liberta de tudo isso? Como que a gente volta pro bem, pro amor, pra verdade cósmica, que é a alegria, a alma? Como? Obviamente, não tendo medos de nenhum tipo. É soltar o mundo em todos os sentidos, porque o que prende as pessoas ao mundo, né, é o medo. O medo é que cria todas as ilusões. E se a gente percebe que tem medo e manda o medo pelo nosso poder de filho de Deus que somos, desfaça-te medo, a gente educa a nossa mente, mas não só educa a mente. A gente toma consciência da ilusão. E tomar consciência da ilusão é a própria... Exatamente. A própria explosão daquela ilusão. Dissipar. É a própria dissipação daquela ilusão. Então, quando a ilusão é percebida, ela é desfeita instantaneamente. Porque senão não seria mais uma ilusão. Se tu descobre como que o mágico fez a mágica, não é mais uma mágica. Não é mais uma ilusão, porque tu não foi iludido, tu viu a verdade. E quando tu vê a verdade, tu não se ilude, a ilusão se desfaz. E tu acorda naquele nível. E aquilo lá não mais te prende. Nada mais daquilo tu se envolve, tu se liberta. E daí, então, teus sonhos vão para bolhas mais leves. Bolhas melhores.
bolhas cada vez mais elevadas e tudo vai pipocando melhor no teu mundo conforme menos medo em todos os níveis a gente tá falando. Desde lá da criança interior dentro de nós, já tratou, já trabalhou essa sombra, até hoje, tenho medo que tal coisa aconteça. Tu confia no bem, que só o bem existe, só o bem é verdade, nada se perde, nada se... Confia. Deixa, o medo é uma ilusão, medo, sai daqui, eu sou filho de Deus e tenho a vida perfeita, plena, próspera. Ele vem com escassez, aí não vai conseguir, aí não vai... O que é isso? Ilusão! Porque o que é Deus? É o bem, é o amor, é a abundância infinita, é a consciência infinita, a luz infinita, é bens, bênçãos, é crescimento. Então, vem uma vozinha de negatividade, o que é? Ilusão. Tu diz, saia daqui, que eu te percebi, eu te vi, eu vejo que você é uma ilusão. Então, nesse momento, se desfaz aquela vozinha. Vai vir a voz de um parente falar, tu não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Sai daqui. Eu sou livre, purificado e curado na luz dourada de Cristo, como se diz, né? Exatamente. Então, daí tu vê a ilusão, ela se dissipa por si mesma. E daí tu vai sendo livre, tu vai tendo mais felicidade, mais alegria, as coisas vão acontecendo na tua vida, porque tu vai encontrando a tua alma, quem tu é, está escondido atrás de todos os teus medos. Por isso que, como o Júnior disse, o maior medo é o de sermos nós mesmos. Sim. E a cura dessa ilusão é justamente isso. É a mudança da percepção. É da percepção de como tu olha as coisas à tua volta e o mundo. E a liberação de tudo isso é retirar todo o significado que tu deu a este mundo e à matéria, que na verdade te fazem ficar preso nela. Porque significa que tu não tá vendo a realidade como ela é. E se tu ver com os olhos de Deus, tu vai ver que na verdade tudo é próspero, tudo é abundante, a escassez não existe. Eu falo isso porque ela é um dos fatores de aprisionamento mais fortes daqui. Porque tu negou a ti mesmo a realidade de como funciona o universo. E basta que tu olhe para a natureza para que tu perceba, dentro do espaço natural de funcionamento do universo, a abundância e a prosperidade, que é inerente a ti como filho do Criador. Então nós falamos isso não é porque o processo de libertação é saída da Terra. O processo aqui não é para que tu saia da Terra. Na verdade, é para que tu chegue a espaços dimensionais de consciência de luz, onde você consiga englobar um olhar mais total para a realidade. Na verdade, é para que tu chegue na chamada quinta dimensão, que é o primeiro estágio de unificação e de entendimento como um ser de amor que tu é. Porque aqui nós estamos imersos em sombras e ilusões de terceira e quarta dimensão, onde aquela sociedade que era desenvolvida, quando escolheu a dor e o sofrimento e a guerra, mergulharam, e que estamos aqui até hoje, se densificando. Então a libertação daqui é para que tu chegue nos primeiros estágios onde Deus consegue manifestar o teu amor e manifestar a tua verdade em ti, no sentido que você consiga percebê-la de um modo mais amplo em tua consciência, que é o que chamamos de quinta dimensão. É o primeiro estágio disso. É onde você começa a retornar à tua fonte. Então não é que é sair da Terra, mas mudar a dimensão que tu habita e coexiste pelo nível da tua frequência e da libertação da tua mente e dos filtros que antes faziam tu ficar aprisionado aqui. Entende? Isso é começar a ver aqui com olhos de amor. Porque enquanto tu vê as ilusões aqui, o medo, o terror, a guerra, os teus irmãos como inimigos, tu vai continuar aqui até que se liberte. Tudo isso é medo, né? Até que tu veja que tudo isso foi tu que criou. E você transcenda esses níveis de percepção e consiga ver no final das contas o amor que tem em ti em todas as coisas. Ver a ti como amor. E ver todas as coisas com amor.